Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliana Arida e esse é o Inova HC Podcast, o podcast do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Hoje nosso entrevistado é o Marcelo Dias, fundador e CEO da B3 Health Tech. Ele é engenheiro eletrônico, mestre em administração e doutor em engenharia da computação. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, Juliana. Boa tarde. Então, Marcelo, eu queria começar perguntando um pouco da sua carreira. Por que você veio parar no mundo do empreendedorismo? Legal. Bom, eu comecei a empreender durante a faculdade mesmo. Né? Então, acho que eu já tinha essa vontade de criar coisas, de solucionar problemas. Né? E tive a oportunidade de fazer 2 estágios durante a faculdade. E ao término do segundo estágio, como eu já desenvolvia atividades como freelancer, como desenvolvedor, como professor de computação, né, de softwares, pacote Office, essas coisas, eu resolvi, então, abrir uma empresa, né, num primeiro momento mais para dar um caráter jurídico à minha atividade como freelancer, já que eu ainda estava na faculdade. E durante o tempo, essa atividade, durante um ano e pouquinho, até eu terminar a engenharia, ela se caminhou nesse formato. Eu me formei em dezembro de 1990, né? Meu pai resolveu empreender comigo. Nós tivemos a ideia de abrirmos uma empresa para oferecer treinamento em informática, né? Numa época que as empresas em geral, ali na região do ABC, onde nós nos sediamos, eram muito carentes desse tipo de serviço. Então, a microinformática estava chegando nas empresas e eles precisavam capacitar os seus colaboradores nas ferramentas básicas de gestão de escritórios, né? Com planilha eletrônica, editor de textos, essas coisas. Você já tinha identificado, então, que existia uma falta dessa capacitação para o mercado inteiro. Exato. Então, a partir daí, nós... totalmente bootstrap, dinheiro do meu pai como meu sócio, né? E nós abrimos uma sede, compramos computadores, começamos a ofertar treinamento com computadores dentro da sala de aula, que já era uma inovação naquele momento também, né? O acesso a computadores, a microcomputadores, era mais difícil, né? E o resultado foi que 3 meses depois de nós abrirmos as portas, nós já conseguimos o primeiro grande cliente ali na região do ABC, que foi a Ford New Holland, né? Olha só. Começaram a enviar funcionários para poder fazer treinamento conosco, montaram uma turma, viram que o treinamento foi legal, depois mandaram a segunda e aí era uma programação grande. Essa foi a primeiro grande cliente. Depois começaram a vir outros clientes do mesmo porte, né? De tal forma que, alguns anos depois, nós tínhamos no nosso portfólio já Multibras, que é Brastemp, Consul Semer, Metal Leve, Toyota, Nakata, bancos, enfim, tínhamos um portfólio bem grande de clientes no mundo corporativo. Com o passar dos anos, a demanda por treinamento começou a diminuir, porque os funcionários já tinham passado por um processo de capacitação bem robusto, né? E aí começaram a surgir projetos de desenvolvimento de sistemas, mas desenvolvimento de sistemas sob medida, atendendo necessidades departamentais dessas mesmas grandes empresas. Foi a hora de pivotar? Então, ali já começou a pivotagem, né? Porque a gente começou a ter uma participação de desenvolvimento de sistemas no nosso share de receita aí crescente, né? Até que chegou um ponto que igualou-se, né? Treinamento com desenvolvimento e, em seguida, o desenvolvimento acabou superando. Foi difícil essa mudança de core da empresa de vocês? Vamos mudar o curso, agora a gente está identificando que existe uma nova necessidade? Essa mudança, assim, sempre envolve algumas dores, né? Depois está tudo certo, é muito legal, né? É fácil identificar, essa foi a decisão certa naquele momento ou não. Mas enquanto a gente está ali no meio da situação, né, enquanto empreendedor vendo o seu principal mercado diminuir a demanda, né, e tendo que encontrar alternativas para continuar crescendo, né, é um momento bastante complicado. Mas essa foi a primeira pivotagem que a gente fez, tá? Houveram mais 2. Uma não deu certo e a última, que é a que nos traz aqui hoje, que é a área da saúde. Então,
Ao longo dessa jornada, nós também optamos por iniciar atividades de capacitação em treinamento, ainda derivando dessa nossa vertente original, para a área de educação. Então, nós criamos um projeto educacional de capacitação de professores, identificação de softwares pedagogicamente adequados, né? Então, fizemos um projeto para podermos levar para as escolas. Esse projeto envolveu um investimento interessante da nossa parte, financeiro e de trabalho, e esperanças, né? E esse projeto acabou, após 1 ano e meio de funcionamento, não se mostrou bem sucedido. Nós tivemos que abortá-lo. Tá? Então essa foi uma pivotagem que não deu certo. Em quanto tempo até identificar esses resultados que não foram o que vocês queriam? Então foi em torno aí de um ano e meio, mais ou menos. Tá? Porque logo que nós já tínhamos clientes na divisão de treinamento, tinha clientes na área educacional. Então isso nos incentivou a falar, poxa, vamos expandir mais, vamos especializar mais, porque a gente já enxergava que as escolas e a educação como um todo era carente de tecnologia. Tecnologia dentro da sala de aula, softwares educacionais, capacitação de professores e tal. Isso no final da década de 90. Tá? Então isso nos incentivou a ir para esse mercado. Só que na prática nós fizemos muitas ações, muitas feiras, muitos roadshows, né? Convidando diretores de escolas, professores e tal. Todos achavam ótimo o projeto, mas na hora de assinar mesmo, ninguém queria assinar, né? Aí chegou um momento que a gente falou, não, gente, então daqui para frente tem lá um ponto de corte, se não virar, a gente vai parar. E foi isso aconteceu, e foi uma decisão para mim, assim, 100% acertada, porque foi muito embasada, né? Essa é uma outra coisa muito importante, a gente tem que, para os empreendedores que estão começando, para aqueles que pensam em empreender, sempre orientar as decisões com base em dados. Né? O feeling do empreendedor é muito importante para ele tomar as decisões, para ele escrever estratégias, criar planos de ação. Porém, todos eles têm que ser respaldados por uma análise de dados. E não só em achar que o mercado está respondendo ou não vai responder, enfim. E foi isso que faltou para vocês naquela época? Então, a gente não fez previamente uma pesquisa de mercado com as escolas para entender se eles realmente tinham, apesar de gostarem, né, ou quererem investir em tecnologia, se eles de verdade investiriam. Né? Então isso a gente foi para o mercado, confiando nesse nosso feeling, né, do que a gente poderia fazer com o mercado e o que nós tínhamos pronto. E a prática depois acabou mostrando que não daria. Mas para decidir o momento que nós cortaríamos, nós usamos essa nossa experiência, então, né, com todas as demonstrações, todo o mercado que a gente atingiu, frente ao mercado possível de ser atingido, até chegar à conclusão que não era o momento, talvez, para a gente seguir com aquele projeto, e aí paramos, tá? E que horas vocês chegaram no universo da saúde, então? Então aí o que aconteceu? Esses projetos de desenvolvimento de sistemas nos levaram a participar, através de uma indicação, né, de uma concorrência para desenvolver um software também sob medida para uma grande clínica de oftalmologia aqui de São Paulo. Tá? E então nós chegamos lá, né, apresentamos uma proposta, vencemos a concorrência e passamos então, como nossa expertise naquele momento era desenvolver sistemas sob medida, nós então desenvolvemos a solução, né, do zero, que envolvia ali inicialmente uma solução de agendamento, de faturamento e de gestão de clientes. Não era um RP como os produtos que a gente tem hoje. Tá? Naquela mesma época, a tecnologia no setor de saúde era algo que estava dando os primeiros passos, tá? Em termos de gestão. Não se falava no que hoje inclusive o nosso core business, que é a jornada digital do paciente, né? A tecnologia chegando na ponta. Quando era isso, mais ou menos? Isso foi em 1998, tá? Então, algo que muita coisa aconteceu nessa primeira década da empresa, né? Então, nós vencemos a concorrência, nós desenvolvemos um sistema de agendamento extremamente inteligente. Para você ter uma ideia, ainda hoje no mercado, ele
a meu ver, é o melhor sistema de agendamento que nós temos. Alguns hoje já chegam perto, que no passar do tempo foram as ferramentas já existentes, né, principalmente as que atendem o segmento hospitalar, que são soluções mais robustas, os ERPs, foram melhorando as suas engines de agendamento. Hoje eles são bem completas também. Mas nós chegamos aí realmente questionando, né, o cliente o que era necessário para um agendamento muito inteligente, muito eficiente, usando N regras, né, que vão desde o tempo que cada procedimento é utilizado para agendar, as regras de operadoras, que são inúmeras, né, cobre isso, não cobre aquilo, pacotes, procedimentos agendados em sequência, né? Então, toda a complexidade de uma clínica de oftalmologia que tem muitos procedimentos, né, a complexidade de agendamento para uma clínica de alto volume, a gente conseguiu automatizar desde lá de trás. O que acabou acontecendo foi o seguinte, nós tínhamos essa clínica que veio de um projeto sob medida, né? Então, naquele tempo, era o primeiro CNPJ da nossa carteira que era do segmento de saúde. Até então, os demais eram do mundo corporativo, né? Empresas de N setores. Aí, no ano seguinte, surgiu mais uma clínica de oftalmologia, depois mais outra clínica de oftalmologia, e nós começamos a notar uma demanda aí, né? Paralelamente a isso, no mundo corporativo das grandes empresas que nós atendíamos, começaram a surgir, né, quase que em todo canto, assim, os grandes softwares de gestão, como o SAP, por exemplo, que todo mundo conhece, né? Então, o SAP começou a chegar nessas grandes corporações, aquelas demandas que nós atendíamos de fazer sistemas que se integravam, eram departamentais, né, atendiam uma necessidade pontual e se integravam no final com um sistema de gestão que não era desses de grande porte, começou a se reprimir também, porque aí todos os investimentos passaram a ser uma ferramenta única, que era o SAP e seus concorrentes, né? Então, a demanda nesse outro segmento começou de novo a diminuir e nós enxergamos o segmento de saúde um setor que poderia ser promissor para a nossa atividade. E aí, então, nós começamos a focar especializar mais os nossos serviços nesse segmento e fomos, né, ganhando clientes e projetos no segmento da área de saúde e perdendo projetos no segmento corporativo, que a gente optou por ir para o mercado onde nós enxergávamos que haveria uma maior possibilidade de crescimento, tá? Foi uma análise de mercado mesmo, né? Ou alguém da equipe de vocês veio da área da saúde também? Não, ninguém veio da área da saúde. Então, foi bem olhar para o mercado, olhar para o que a gente sabia fazer melhor, né? Olhar para essas experiências e, a partir daí, nós começamos a dirigir nossas ações nesse sentido. E de tal forma que, em 2014, nós nos transformamos numa empresa 100% saúde. Então, a partir de 2014, desde lá, nós não temos nenhum CNPJ em nossa carteira de clientes, tá? Que não seja ou uma clínica, ou um laboratório, ou um hospital, tá? E como que nós chegamos ali? Aquela solução inicial, que era uma solução agendamento, faturamento, cliente, se transformou num ERP, né? Focado em grandes clínicas, né? Clínicas de médio, mas principalmente grande porte, e hospitais dia. Estrategicamente optamos por não ir para os hospitais gerais, com internação, com nutrição, com uma série de complexidades que um hospital grande tem, porque nós também não tínhamos clientes com esse perfil. Então nós optamos por seguir por esse caminho, né? Mas assim, uma das coisas que eu sempre tive comigo, né, é que a gente tem sempre que procurar inovar. Sempre tentar entender, encontrar uma oportunidade de mercado, uma necessidade não atendida e procurar direcionar um serviço ou um produto que possa atender essa necessidade. Então, apesar de nós termos criado um ERP, né, esse ERP hoje, ele tem, inclusive, o módulo de prontuário eletrônico dele é certificado pela Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, em nome do CFM, do Conselho Federal de Medicina.
São poucas empresas no Brasil hoje que passaram por esse processo de certificação, né? E somente o software que possui essa certificação habilita a clínica ou hospital a eliminar o papel dos seus registros clínicos, tá? Então, a clínica ou o hospital pode até usar um prontuário eletrônico que ela quiser, mas se esse prontuário eletrônico não for certificado pela SBIS e os médicos, os profissionais de saúde, enfermagem, não utilizar um certificado digital para assinar os atendimentos, a instituição é obrigada a imprimir e guardar isso no papel. Agora, caso ele tenha o sistema certificado e assine digitalmente, então ela pode realmente eliminar o uso do papel, tá? Então, também estrategicamente, há 8 anos atrás, a gente definiu que ser certificado seria importante, né, para a segurança do paciente, dos nossos clientes, e também para ser um diferencial de mercado. Então, nós investimos bastante nas certificações, já tivemos 3, estamos indo para a 4ª certificação, e é algo que a gente, por mais que seja difícil e requer um investimento de tempo e financeiro significativos, a gente não abre mão, tá? Pensando principalmente na qualidade do produto e na segurança dos pacientes, dos nossos clientes. Então a gente está falando aí de uma época onde não se falava em prontuário eletrônico, Não quase. se falava em prontuário eletrônico, exatamente. E essa foi a sacada da Bitree, então? Essa foi uma das sacadas. Mas eu diria que a sacada principal foi, por termos esse DNA, no DNA, a inovação, né? E querer sempre encontrar soluções, ou levar soluções para problemas que a gente identifica como importantes. Há uns 15 anos atrás, nós desenvolvemos o que talvez seja a primeira solução de confirmação de consultas automatizada aqui no Brasil, tá? O nosso cliente tinha essa mesma clínica de oftalmologia por ter um volume muito grande de pacientes e ter alguns médicos, os diretores que eram referências, são referências ainda hoje, né? No segmento, no setor de oftalmologia, esse volume muito grande, e investiu muito em confirmação das consultas, porque um dos tumores da área do atendimento, na área de saúde, né, do ponto de vista até mesmo de geração de receita, é o no-show. Então, o no-show, tecnicamente, o paciente agendar uma consulta ou um exame e não comparecer e não avisar. Porque se ele não comparece, mas ele avisou antes, a instituição tem tempo de alocar um outro paciente naquele lugar. Agora, se o paciente gera um no-show, ele não vai, simplesmente não avisa, né? A instituição fica com aquele horário ocioso. Então, ela perde receita, né? Porque o médico fica ocioso aguardando lá o paciente que não veio, e a instituição deixa de gerar receita com aquele procedimento, né? Uma consulta, um exame, e o que vem, na realidade, está associado a esse atendimento. A gente sabe o quanto isso equivale de montante em São Paulo ou no Brasil, esse no-show? Nós trabalhamos com taxas médias, né, no mercado de no-show em torno de 20%. Sendo que nós temos casos de no-show superior a 30%. Então imagine 1 em cada 3 pacientes numa determinada instituição que marcam e não vão, né? Então aí as instituições se defendem, gerando overbooking, né? Às vezes agenda mais pacientes no mesmo horário, gera muito encaixe, né? Então às vezes os dias que os pacientes vão, aí as agendas estão cheias, o atendimento fica comprometido. Enfim, isso no show gera um monte de prejuízos, né? Agora, pesquisas mostram que uma das principais causas de no-show é o esquecimento do compromisso, por incrível que pareça, né? Então, ainda mais hoje, quando nós desenvolvemos a solução há 15 anos atrás, já era um problema. Hoje, com a vida ainda mais atribulada que todos têm, é ainda mais importante, tá? Então, lembrar o paciente de que ele tem uma consulta ou um exame e perguntar para ele se ele virá ou não, né? Porque só lembrar o paciente é legal, mas não resolve 100% do problema da instituição, tá? Porque ele pode receber o lembrete e falar, putz, não vai dar para eu ir. Aí esse é o segundo ponto que a solução automática também tem que resolver. Se o paciente diz que não vai, a solução tem que informar a instituição e, preferencialmente, como as nossas soluções fazem, já até desmarcar o compromisso lá da agenda. Tudo de forma automática. O paciente diz que não vai, o robozinho, né, vai lá e desmarca a agenda.
É simples assim, né? E no instante seguinte, o call center, a secretária pode colocar um outro paciente no lugar. Então, assim, para instituições que têm um volume de atendimento muito grande, fazer essa confirmação, como esse nosso cliente fazia antes, por telefone, liga para os pacientes, pergunta se ele vai ou não, aí vai lá, marca no sistema que ele confirmou ou não, é muito caro. E a única forma de reduzir o no-show é fazendo essa confirmação massiva, tá? Então, aí nós desenvolvemos a solução automatizada, que ia lá na agenda, olhava os pacientes que tem consulta para N dias para frente, isso depende de cada lugar, tá? 3 dias para frente, e mandava um SMS para o paciente. O paciente respondia sim ou não, a gente processava a resposta e ou desmarcava, ou então confirmava, dizia lá que o paciente irá. Tá? Isso derruba o no-show de forma absurda. Aqueles 20% em média do mercado, os nossos melhores casos ficam abaixo de 5%. Uau! Tá? Então é um impacto muito grande, com um custo de confirmação muito baixo, porque hoje a gente usa canais de automação. Então, nós fizemos isso há muito tempo atrás. E fomos acompanhando a evolução da tecnologia. Depois nós começamos a incluir a e-mail e WhatsApp nessa esteira de confirmação. Então, hoje, nossas soluções usam vários canais. Tá? De tal forma que no WhatsApp, que é o canal preferido dos pacientes para a resposta, até preparos de exames a gente manda para o paciente. Ele diz, eu realmente confirmo. Então, lembra do seu preparo? Tá esse preparo aqui. Tá? Então, para que isso? Para poder oferecer cada vez mais, com base na tecnologia, um melhor serviço para o paciente. Isso faz com que haja uma fidelização maior do paciente à instituição, né? E, de qualquer forma, ele é bem beneficiado com isso e a instituição também. Tá? Agora, voltando à jornada, então, nós identificamos lá com o cliente que ele tinha esse problema, topamos o desafio, desenvolvemos a solução automatizada e, a partir daí, surgiu um novo produto. Tá? Que hoje, esse produto lá de trás, hoje é o nosso principal produto do nosso share. Tá? Ele é o líder de vendas dentro da B3. Tá? Daquela clínica onde nós desenvolvemos, hoje nós temos grandes grupos que utilizam essa solução de forma bastante intensa. Tá? Então, na oftalmologia, para você ter uma ideia, que por onde a gente começou, a gente tem uma penetração grande. Os 3 maiores grupos econômicos ligados à oftalmologia no Brasil, as 3 maiores redes, são clientes nossos. Utilizam o sistema da B3. Utilizam o sistema da B3. Tá? Então, são muitas transações que a gente faz aí só pensando na confirmação. Tá? E não paramos por aí. Identificamos também que, uma vez que nós tínhamos uma solução de agendamento tão inteligente que poderia ser utilizada não necessariamente por uma atendente de um call center, né, que tinha algumas regras que estavam lá anotadas em papeizinhos. Doutor fulano não atende sexta-feira à tarde, doutor ciclano não atende criança, né? Tudo isso o nosso sistema já recebia como parâmetro e já utilizava para o cálculo do agendamento. Tá? Então, a partir daí nós falamos, poxa, mas por que não transformar essa engine, né, esse código de agendamento, numa solução que o paciente pudesse ele mesmo agendar de casa, entrando no site da instituição. Pronto, surgiu o marcador que é o autoagendamento. Então, também uma das primeiras soluções do mercado a oferecer a solução, a capacidade do paciente fazer o próprio agendamento. E assim a gente veio desenvolvendo outros produtos de tal forma que hoje, né, sempre assim, olhando para o mercado, vendo o que o mercado precisa, né, conversando muito com os nossos clientes, isso é uma coisa extremamente importante para qualquer empreendedor, né? Temos que sempre estar ouvindo e conectados com as necessidades, porque não adianta eu fazer um produto lá com a minha área de desenvolvimento, porque eu acho bonitinho, porque eu quero usar o chat GPT, né, que está na moda. Vamos colocar o chat GPT aqui para resolver. Se eu não estiver conectado com o que o mercado precisa, se eu não estiver resolvendo um problema real, eu não vou conseguir, desculpa, pode ser muito legal, mas eu não vou conseguir vender. E você viveu isso na pele, né? Vivi isso na pele e por isso que me credenciou para dizer, olha, vamos lá, porque tem que ter mercado, né? E assim, o próprio segmento da tecnologia, né, esse setor, ao longo do tempo sofreu aí várias bolhas, né, de investimento. No ano 2000 teve uma grande bolha aí,
que qualquer pessoa tinha uma pequena ideia e conseguia fundos de milhões de dólares para possivelmente fazer um sistema que nem tinha muito bem sido o próprio conceito validado, tá? E hoje isso não existe, né? Hoje a gente vive em um momento onde quem está acompanhando os noticiários está vendo os bancos do Vale do Silício, que era de onde surgiu esse grande, né, movimento de startups, de inovação na tecnologia. Os próprios bancos estão quebrando, né? Então, o segmento, o dinheiro sumiu. Então, ele só vai hoje para projetos ou para iniciativas que gerem valor, comprovadamente. Hoje não dá, o investidor não investe numa empresa se ele não tiver um grande índice, né, de confiança de que aquilo pode dar certo. E não mais investe só em ideias que podem virar fumaça, né? Exatamente. Eu ia te perguntar, Marcelo, chegando aqui no final do nosso podcast, alguns números então da B3. Qual é o tamanho de vocês hoje? Olha, nós somos uma empresa em crescimento, depois dessas pivotagens todas, né? Cada vez que você pivota, você encolhe, depois volta a crescer e tal. Hoje nós estamos, felizmente, em crescimento. Temos um headcount de em torno de 30 pessoas, tá? Não somos uma empresa grandona ainda. Temos mais de 100 clientes entre essas clínicas, laboratórios, hospitais de grande porte. Somos muito felizes em podermos trabalhar hoje, né, juntamente com o próprio InovaHC, com um projeto de automação de check-in dos pacientes aqui do Instituto de Radiologia. Então, estamos conseguindo grandes hospitais como os nossos clientes. Então, estamos numa fase de bastante crescimento, fazendo centenas de milhares de transações de confirmação por mês, né? E então, a B3 está num momento bem atrativo, bem importante para nós. Legal. A gente está muito feliz com isso porque a gente uma das coisas que um empreendedor tem sempre é um propósito, né? E a gente tem lá, por trabalhar na área da saúde, um propósito de colaborar para melhorar a saúde do Brasil, né? Todos nós somos pacientes. Então, quando a gente fala em jornada digital do paciente lá para nós estamos pensando em nós mesmos como consumidores. Aquilo que nós queremos ver no hospital, numa clínica, né? Para que a nossa vida como um todo seja melhor e que nós possamos cuidar melhor da nossa saúde. E o crescimento da B3, para mim, não é apenas números, né? Números, dados financeiros ou quantidade de clientes, mas sim a possibilidade que a gente vê cada vez maior de aumentar esse nosso impacto, de sensibilizar cada vez mais as pessoas, né, para poder que todos possam cuidar melhor da sua saúde com um custo para o sistema cada vez menor. Então, por ter chegado aqui no HC é o fruto de toda essa jornada, né, e a possibilidade maravilhosa que a gente tem de levar a nossa solução para o setor público, e é algo que realmente tem nos deixado lá com os olhos bastante brilhantes, né, e com muita vontade de fazer cada vez melhor. Perfeito. E Marcelo, acho que a última pergunta, então, você falou de sempre estar atento ao mercado, dos novos empreendedores estarem não só acreditando no próprio feeling, mas estarem sabendo dos dados que eles querem. Qual que seria a sua dica, então, para os futuros empreendedores da saúde? Olha, eu digo que é um setor extremamente complexo, né? Não é simples entrar e operar no segmento da saúde, é um segmento regulamentado, né? Mas, por outro lado, existem oportunidades em vários segmentos, né? Então, o setor da saúde hoje no mundo talvez seja o que tem maior quantidade de startups operando, né? Então, porque a saúde ela é muito complexa, né? Envolve desde cuidados com a sua atividade física, com a sua nutrição, com as questões médicas, terapêuticas, enfim, a saúde é muito complexa e muito importante para as pessoas. Então, existem muitas oportunidades. A minha dica seria escolher, né, um segmento onde a competição não fosse muito grande, né, porque muita competição, como por exemplo existe hoje no segmento de softwares, de ERPs, né, para o segmento de saúde, a gente são mais de 2.000 empresas, mais de 2.000 empresas fornecendo sistemas de prontuário eletrônico no Brasil, tá? Então, é uma competição muito grande. Agora, existem, por outro lado, várias áreas sub-áreas da saúde que podem ser alvo de uma automação, tá? Inteligência artificial é um domínio bastante próspero, tem muito espaço para se desenvolver coisas de inteligência artificial ainda.
Mas, por outro lado, assim, tem sempre que estar ligado a um conhecimento profundo do mercado, obter o máximo de números e de informações, né, sobre aquele segmento que o empreendedor quer operar, entender que a vida não vai ser fácil, né, é bastante complicado. O setor, por lidar com o maior bem que nós temos, que é a nossa saúde, é um setor bastante rigoroso para contratar. Então, para nós chegarmos aqui no Hospital das Clínicas, por exemplo, foi uma jornada muito grande. Para conseguirmos os grandes hospitais que hoje nós temos na carteira também são projetos bastante complexos, envolvem muita cadeia de decisão muito grande. Porém, se eu hoje fosse começar uma empresa novamente do zero, eu ainda voltaria para o segmento da saúde. É extremamente promissor. Durante a pandemia, de todas as áreas da economia, a que perdeu menos foi a área da saúde, o healthcare no mundo inteiro, né? Então, serviços financeiros, manufatura, varejo, com a pandemia caindo, a saúde continuou numa linha bem interessante. Legal. Então, é isso. Marcelo, super obrigada. A gente está chegando no fim então, do nosso podcast. Obrigada por ter compartilhado a sua história com a gente. Isso, eu que agradeço. Desculpa ter falado muito. Imagina. Fico à disposição. Eu sou a Juliana Arida e a gente se vê no próximo episódio.